Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no Meio Armadores. Hoje com mais uma aposta incerta. Hoje tem rodada da Série B, teremos mais dois jogos nessa quarta-feira. Brusque, Paysandu, Amazonas e Guarani. Este segundo, inclusive, terá transmissão aqui no canal. Então, a partir das 9 horas, você já sintoniza aqui para acompanhar aí as emoções de Amazonas e Guarani. Um pouco mais cedo a bola rola lá em Brusque para Brusque e Paysandu. Vamos começar por esse jogo então, Cássio Ângelo. Tem aí a equipe do Brusque, que nesse momento ocupa a zona de rebaixamento contra o Paysandu, que venceu a Ponte Preta na última rodada, deu um show de futebol, na verdade, amassou a Ponte Preta, fez a Ponte Preta parecer um time de várzea, né? E ganhou. Alto desempenho em alto nível, 90 minutos. Exatamente, e venceu a equipe da Ponte Preta. Só uma pergunta, Estevão. Hoje, assim, falando de nível técnico, quem vencerá um jogo, Paysandu ou Barcelona? Paysandu, não tem a menor dúvida. Paysandu. Barcelona não ia dar nem pro começo. O Paysandu ocupa a 10ª posição com 23 pontos. Se vencer, pode se juntar essa galera aí que tá ali na boca do G4, né? Mirassol, Operário, enfim, pode chegar ali com essa rapaziada. E o Brusque, caso de vitória, chega aos 18 pontos ali. A mesma pontuação do Botafogo, de Ribeirão e da Chapecoense. Botafogo é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e a Chapecoense é o primeiro fora. Ainda não seria o suficiente para tirar o Brusque dessa situação, porque nos critérios de desempate o Brusque ficaria atrás do Botafogo e da Chapecoense. As duas equipes têm 4 vitórias, enquanto o Brusque tem apenas duas. O Brusque é um dos piores mandantes também. Tem apenas as 2 vitórias que conquistou foram em Brusque, né? Tem mais 4 empates É ainda o pior visitante do e campeonato. uma derrota em casa. E o Brusque tenta aí se recolocar. Vai ter uma difícil missão enfrentar o Paysandu. O Paysandu vem numa sequência positiva aí de resultados. Tem a 7ª melhor campanha como visitante e encara aí o Brusque, Cássio Ângelo, desesperado aí, tentando pontos para ficar mais próximo de sair da zona de rebaixamento. Pois é, seu Estevão Barros, como você bem trouxe aí no preâmbulo do jogo, o Brusque não é um time que costuma não estar fazendo bons jogos. As 2 vitórias que tem foram em casa, foram jogando em Brusque. O que faz ser um jogo difícil. O Paysandu aí vem de alguns resultados bons e jogos em casa. Mas o que me chama a atenção nesse jogo, Estevão Barros, é a falta de gols que o Brusque tem. O Brusque tem aí um ataque muito ineficiente, enquanto o Paysandu é uma equipe que oscila bastante. É uma equipe, por exemplo, que fez um excelente jogo contra o Ituano, fora de casa, fez um bom jogo também contra a própria equipe do Amazonas. Aqui em Manaus, com um jogador a menos, conseguiu ir buscar o empate. Então é um jogo, Esteban Barros, eu gosto de chamar, como eu gosto de chamar, né? Para a gente fazer aquele bilhete e vai ali naquele combinadinho de Paysandu vence um dos tempos e com certeza menos de 2,5 gols nessa partida. Uma opção que pode ser interessante também é o empate, porque são as duas equipes que mais empataram no campeonato. O Brusque 9 vezes, o Paysandu 8. O Brusque, inclusive, vem de 5 empates consecutivos nos últimos jogos. A última vitória foi contra o Ceará. Na verdade, são 6 empates consecutivos. Antes desses, o 7º jogo foi justamente a vitória contra o Ceará em casa. E é um time que empata demais. O Paysandu também. Nos últimos 5 jogos do Paysandu, a equipe conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Tá invicta há 7 jogos, né? Então tá num momento bom, mas tem essa sombra aí do empate. Então eu não acho um absurdo. O empate também surge como uma opção interessante para esse confronto. O jogo é fora de casa, né? Para o Paysandu, o Brusque buscando aí a vitória. Eu acho uma opção interessante também o empate. E também
o mercado de gols surge como uma opção aí, como o Cássio falou, bem interessante, né? São equipes que os ataques funcionam bem e as defesas, a do Paysandu é melhor que que o ataque, que a defesa do Brusque, né? Então pode ser aí uma opção interessante aí você entrar de repente ambos não marcam, pode ser uma opção interessante também. Com certeza, menos de 2,5 gols, eu É, acho que é a aposta mais segura aí, Estevam. Mas ambos não marcam também é aquela boa para você sim, fechar o bilhete. menos 2,5 acho que está mais seguro. E aí surge essa opção do empate também, que pode ser uma variável interessante aí, se você não confia em Sim. nenhuma das equipes. O Paysandu tem um leve favoritismo, acho que pelo retrospecto das duas equipes no campeonato, o empate também pode fazer valer aí esse bilhete e você fechar. O, o outro jogo do dia é Amazonas e Guarani. O Amazonas ainda segue ali É, na sua situação de brigar contra o rebaixamento. Tem 20 pontos no momento, ocupa a 15ª colocação. Com a vitória, pode ir ali para pular para a 11ª posição, depende dos resultados da rodada. Chegar ali nos 23 pontos. E enfrenta o Guarani, que é o pior time desse campeonato, apenas 7 pontos em 16 jogos, uma vitória apenas só uma no vitória. campeonato. É o pior mandante do campeonato. É também o pior. Nossa, aí o Ituano consegue ser pior. Mas é o segundo pior. Vice-lanterna, se fosse contar só a campanha como visitante. É um time muito frágil, um time que toma bastante gols. Ao todo, o Guarani tomou 27 gols. Só não é a pior defesa, porque o Ituano conseguiu tomar 35 e também é um dos piores ataques ali com 13 gols marcados. Só o do Operário que é pior com 11. É, O Ituano esteve envolvido em alguns jogos de placar bem é, elástico. Inclusive, o jogo contra o Paysandu foi 4-2. não, foi 5-3. 4-2 foi contra o Coritiba. 5-3 depois isso, 4-2 contra o Curitiba. Aí teve um outro 4-2 de um time que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o Botafogo de São Paulo. Então, o Ituano gosta aí de emoções. Pois é, nos últimos 5 jogos o Guarani emplacou aí 2 empates e 3 derrotas, a última delas para o Goiás, em casa, por 3-2. Um jogo bem com bastante gols aí. E acho que o mercado de gols, Cassiano, surge como uma opção interessante aí para esse jogo. O Amazonas não é um ataque também muito eficiente, apenas 13 gols marcados em 16 jogos. O último vem de um 0-0, mas diante de uma defesa frágil como a do Guarani, pode ser a chance desse ataque aí aproveitar e fazer valer aí também nos seus domínios, né? Esse é um jogo que a gente tem que ter um certo cuidado, Estevão Barros, na hora de fazer aí o prognóstico, na hora de fazer uma fezinha, porque esse jogo é muito perigoso para o Amazonas. Lembrar o jogo Amazonas e Chapecoense também na Toca da Onça, no Carlos Amit. Quando o Amazonas precisou propor jogo, teve muita dificuldade e aí acabou dando espaço para o time da Chapecoense, acabou tomando lá o gol já no finalzinho lá do segundo tempo. Então é um jogo, estatisticamente ele parece muito fácil, muito seguro de se apostar, mas a gente tem que fazer essas ponderações. O Amazonas tem uma certa dificuldade na hora de propor o jogo. Se não passar num dia inspirado do Rafael Tavares, do Diego Torres, do Matheus Serafim e do próprio Enio, a equipe vai ter dificuldade para criar, vai ter essa pressão da torcida pela vitória, porque vencer o Guarani em casa, pela campanha que o Guarani está fazendo, chega até a ser uma obrigação. Então, se o Guarani conseguir segurar ali o primeiro tempo a equipe do Amazonas, a pressão da torcida já vai virar contra. Já vai ser, em vez de ser o apoio, vai começar a ser uma cobrança pelo resultado. O Amazonas tem a obrigação de vencer, mas até que ponto isso vai entrar em campo?
O mercado de gols é interessante pela ineficiência aí das defesas, mas é bom a gente jogar naquele mercado de curto prazo, Estevão Barros. Jogar naquele mercado. Amazonas vence um dos tempos. Primeiro tempo, vitória do Amazonas. O Amazonas abre o placar. Eu acho que jogar nesses mercados onde o volume de dinheiro é menor acaba sendo até um pouco mais seguro nesse tipo de jogo. Pois é, o Amazonas tem uma defesa até que boa, o time leva poucos gols também, mas o ataque às vezes deixa a desejar. E o Guarani é uma equipe que leva muitos gols, a segunda pior defesa da competição. Pode ser aí um fator decisivo naquela bola de má reputação, o jogo acabar sendo decidido. Por isso que um placar baixo, aquele menos 2,5, Cassiano, também aparece como uma opção Uhum. interessante aí para esse jogo. Não imagino que seja um jogo de muitos gols, a não ser que tenha uma expulsão, alguma coisa assim, mas Aconteça uma hecatombe, um ponto fora da curva, aí sim, Estevão Barros, mas em condições normais de temperatura e pressão, eu acompanho você. Vai ser um jogo de pouquíssimos gols. E digo mais, hein? É um jogo perigosíssimo para quem gosta de fazer apostas. pois é, e tem o ambos não marcam também pode ser uma opção interessante, já que né, esse cenário de dois ataques ali que não são tão muito bons, de uma defesa frágil, uma É outra. porque o primeiro que fizer o gol vai se resguardar, Exatamente. Estevão Barros. É, O ambos não marca é interessantíssimo também. pode ser uma opção interessante aí para esse jogo. E como o Cássio falou, na vitória aí do Amazonas, ou no resultado, cravar o vencedor talvez não seja jogo para isso, ou como ele falou, em parciais, né? Primeiro tempo, de repente, no meio do jogo ali, entrar com vitória no Amazonas no segundo tempo, pode ser opções aí interessantes para você fechar o bilhete. Olha, E antes de montar minha bet, eu vou esperar o começo do jogo. então, são opções aí para esse jogo. Bom, é isso. Lembrando que esse jogo você acompanha aqui no Meio Armadores a partir das 9 horas. Esses são jogos de quarta-feira. Amanhã terão mais dois jogos. Também terá vídeo aqui no canal. Nós analisaremos aqui, trazendo as dicas e as análises desses dois confrontos de amanhã: Ceará e Botafogo, Goiás e CRB, os jogos que fecham a 17ª rodada da Série B, que começou na terça-feira com o Santos goleando o Curitiba por 4-0. Em Carille fazendo 4 gols no jogo. Tenho certeza que muita gente perdeu dinheiro nesse jogo aqui, viu? O pênalti lá também, hein? Vou te contar. Pois é, são. A- Aquele foi ali no grito da torcida. Pois é, né? Vila Belmiro aí foi de volta com o público e pressionando aí a arbitragem. Mas enfim, voltaremos amanhã com outro vídeo aqui, tá, né, trazendo jogos de quinta-feira. E lembrando, mais uma vez, a partir das 9 horas, Amazonas e Guarani hoje no canal. Valeu, Deixa eu dar um vai recadinho lá, vai lá. final antes de encerrar. Lembrando que isso aqui não é recomendação de aposta, passa apenas por uma nossa análise esportiva, por isso que a gente chama o quadro até de palpite incerto. Lembre-se, aposta não é profissão, mas sim uma renda extra e um beijo no seu coração. É isso aí, falou, valeu e até mais. Acho que vai emplacar esse meu novo bordão aí.